Bom, acho que tá na hora de contar pra vocês qual foi e qual é a minha experiência com ansiedade. E pra quem já me conhece sabe que eu tenho tag transtorno de ansiedade generalizada. E eu já falei algumas vezes aqui no canal que a ansiedade pode sim ser uma doença, como cuidar da sua saúde mental, a necessidade de procurar ajuda profissional. Depois de ler muitas mensagens a respeito de ansiedade no meu Instagram, pedidos de ajuda, pedidos pra eu contar e compartilhar como foi pra mim procurar ajuda, como foi pra mim contar pros meus pais, eu achei que era necessário contar pra vocês como foi crescer com ansiedade e como foi essa passagem do viver com ansiedade e passar a viver tratando uma ansiedade. Então, bom, eu convivo com sintomas da ansiedade desde muito pequena mesmo, lá pelos meus 3, 4 anos de idade, e os sintomas eram bastante diferentes do que eu tenho agora, ou que eu, enfim, tive mais velha. Então, assim, os mais claros na minha mente eram os meus sonhos. Eu lembro de sonhar frequentemente de estar no meio de uma sala em branco, ou principalmente de estar sentada no meio de uma sala com papel de parede muito estampado e do nada aquela parede começar a girar em volta de mim, e é exatamente o que eu sentia no meu corpo, só que representado em um sonho. E por ser criança, eu não entendia muito bem o que aquilo significava, então eu corria pro quarto da minha mãe e falava: mãe, eu tô tendo um pesadelo, eu posso dormir com você? E isso aconteceu repetidamente por alguns anos. E aí depois eu comecei a ter outros sintomas, do tipo sentir que o meu corpo estava muito mais devagar do que o ambiente. Então eu deitava na minha cama e eu sentia que o compasso do meu corpo não acompanhava o compasso do resto do mundo, e aquilo me fazia entrar em desespero e sentir medo. E aí eu acendia todas as luzes do quarto e, enfim, sentava e tentava me distrair, sabe? E também sentia frequentemente um vazio no meu coração, exatamente assim que eu descrevia pra minha mãe: mãe, meu coração tá vazio, ou mãe, o meu coração tá doendo. E por serem sintomas extremamente subjetivos, eu não conseguia perceber que se tratava de uma ansiedade, por ser muito pequena e também não ter conhecimento, e por estar numa casa que, enfim, ninguém tinha conhecimento a respeito de doenças mentais e, enfim, acerca dessas coisas mesmo até aquele momento. Eu fui convivendo com essa doença até os sintomas se tornarem mais claros. Eu sempre roí as minhas unhas, eu sempre tive muita dificuldade em assumir responsabilidades, eu sempre fiquei muito estressada com atrasos, com espera, eu nunca fui uma pessoa paciente, eu me estressava com muita facilidade, mas eu atribuía tudo isso à minha personalidade. Eu falava: eu não sou uma pessoa paciente, eu não gosto de esperar, eu tenho dificuldade em assumir responsabilidades. Eu atribuía tudo aquilo, todas aquelas características, à minha personalidade, sem perceber que na verdade eram sintomas. Eu percebi que aquilo era um pouco mais sério do que simplesmente a minha personalidade difícil quando começaram a surgir os ataques de pânico. Então, a primeira vez eu tava no terceiro colegial, acho que foi a primeira vez, é um pouco embaralhado na minha mente essas situações, mas eu fui viajar para os Estados Unidos com o meu namorado e a família dele, e eu fui e voltei no avião sozinha. Então foi super tranquilo a ida, não tive problema algum, mas na volta eu entrei no avião, sentei na cadeira e a gente ficou muito tempo com o avião parado, sabe? Sem decolar, porque teve alguns problemas com bagagem, etc. Então a gente ficou pelo menos 1 hora ali no avião com as portas fechadas e, enfim, o avião parado. E foi aí que eu comecei a ter um ataque de pânico. Eu não sabia que tinha esse nome, eu só estava desesperada e parecia que eu ia morrer. Começou assim: eu olhava pra fora na janela do avião e eu via as pessoas andando, e eu comecei a ter uma sensação de claustrofobia. Então eu achava que era um ataque de claustrofobia, como se eu nunca fosse poder sair daquele avião e eu fosse simplesmente morrer. É uma sensação de morte mesmo, que na verdade é o que a ansiedade faz, né? Porque a ansiedade é um instinto, é uma sensação inerente ao ser humano, então é o que a gente sente quando o nosso corpo entende que a gente está em perigo. Só que o problema é que quando você tem essa ansiedade em um nível de, enfim, em um nível problemático mesmo, seu corpo não entende muito bem o que é realmente um conflito ou um perigo e o que não é. Então ele entende que ele está correndo perigo pelas mínimas coisas, como um avião fechado. Racionalmente eu sabia que eu podia levantar e falar pra moça: moça, abre essa porta que eu vou descer, eu preciso respirar e depois eu volto, porque a gente vai ficar aqui mais quantas horas. Mas o meu corpo não entendia isso, então eu comecei a entrar em desespero,
eu chorava, o meu coração batia forte, a minha respiração estava muito curta, que são sintomas mais comuns de um ataque de pânico. E, enfim, eu só fiquei ali respirando até aquilo passar. Pelo que eu me lembre, este foi o meu primeiro ataque de pânico. Isso voltou a acontecer durante o período de vestibular. Eu tive um ataque de pânico durante um vestibular, o vestibular da USP, a FUVEST, que era o vestibular que eu mais queria passar. E, na verdade, USP sempre foi esse negócio muito, né, nossa, sei lá, uma meta de vida, principalmente para as pessoas de São Paulo, mas eu acho que pro Brasil todo, que era aquilo de, tipo, o professor te incentivava a passar na USP independente do que você fosse cursar. Então, pra mim, eu tinha que passar naquela prova. Era minha obrigação. E eu tive um ataque de pânico no meio da prova, eu não consegui terminar, eu simplesmente chutei a metade da prova que eu já não era boa, que era exatas, porque eu sempre começo por aquilo que eu vou bem, então, assim... Foi bem traumatizante, digamos, aquela prova pra mim. A terceira foi indo pra faculdade, eu tava dentro da van, que eu ia normalmente pra faculdade, e eu simplesmente comecei a ter um ataque de pânico. E aí eu consegui ter um pouco mais de raciocínio, porque eu já sabia que aquilo era um ataque de pânico, eu já tinha consciência. Então eu falei pro moço, para que eu tô passando mal, eu preciso descer. Eu desci da van no meio da rua, fiquei lá por alguns segundos até aquele sentimento passar, pedi um Uber e voltei pra casa. Foi aí, depois de alguns episódios de ataque de pânico, que eu decidi procurar ajuda. Infelizmente, eu deixei a minha situação agravar a esse nível, coisa que eu não deveria ter deixado, porque eu já sabia que eu tinha ansiedade por pesquisar. Eu sempre fui muito curiosa, então eu jogava os sintomas que eu tinha no meu dia a dia, eu jogava na internet e aparecia transtorno de ansiedade generalizada, então eu já tinha ideia, mesmo sem ter tido um diagnóstico médico, mas eu nunca procurei ajuda, porque quando eu falava para as pessoas era tipo, você tem que ficar mais calma, ou sei lá, você consegue se acalmar sozinha, e eu acreditava nisso também, que eu ia conseguir lidar com aquilo sozinha, e foi só com os ataques de pânico que eu percebi que eu não ia conseguir lidar sozinha. E foi exatamente nessa fase da faculdade, quando eu entrei na van, quando eu tive ataque de pânico dentro da van, que eu voltei pra casa, e quando minha mãe chegou do trabalho, eu sentei na cama dela e falei, mãe, eu preciso falar uma coisa pra você, eu tive um ataque de pânico indo pra van e eu preciso de ajuda, porque eu não aguento mais viver assim. E no caso eu tava chorando em prantos. Eu consegui pedir ajuda porque eu não aguentava mais. Era exatamente esse sentimento de que eu ia explodir a qualquer momento se eu não pedisse ajuda. Então a gente foi no pronto-socorro, no psiquiatra do pronto-socorro, porque na época a gente não tinha convênio médico e psiquiatra é um negócio muito caro, então a gente foi até o SUS. Eu contei pro médico, pro psiquiatra, o que tinha acontecido e ele falou, bom, eu vou te passar um medicamento, mas só por uma emergência, só pra você conseguir lidar com esses sentimentos, mas você precisa ter um acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Então, na hora, ele já me passou uma guia, uma recomendação para eu ser transferida pro psiquiatra do SUS, e aí foi aí que eu comecei o tratamento médico. Então, eu comecei o medicamento antes da terapia, o que hoje eu indico que você faça o contrário, que você comece a terapia antes do medicamento, mas enfim, acho que eles têm que andar juntos realmente. E bom, eu fui acompanhando com o SUS o meu medicamento, até que a gente conseguiu o convênio médico, e aí eu fui pro psiquiatra do convênio, que mudou o meu medicamento pro medicamento mais leve, que tinha menos impactos no meu corpo, e aí ele me passou pra uma psicóloga. Ele disse, você não pode simplesmente tomar remédio, porque você vai estar tapando um buraco, sabe? Ansiedade você não trata com remédio, você vai anular os sintomas com remédio pra você ter a capacidade de se tratar. Então aí eu comecei a ir pra terapia, foi essencial pra mim, e foi aí que comecei o meu tratamento, foi aí que eu comecei a falar sobre isso aqui no canal, porque antes disso eu não me sentia preparada, nenhum exemplo pra falar sobre isso, e a partir do tratamento psiquiátrico, com psicóloga, eu passei pra outros tratamentos, como exercício físico, meditação, alimentação, que são coisas no nosso dia a dia que também auxiliam muito no tratamento da ansiedade. Então, o tratamento de ansiedade é um conjunto de coisas, não é só medicamento, pode não ser só terapia. Então, é medicamento, é terapia, é exercício físico, é alimentação, é meditação. É toda uma mudança no seu estilo de vida que vai te auxiliar nesse tratamento, sabe? Na busca de uma saúde mental melhor e na busca de se livrar do medicamento. Lembrando que nem todo mundo precisa recorrer ao medicamento, mas eu não posso te dizer se você precisa ou
não de medicamento, ou do que você precisa ou não para tratar a sua ansiedade. Então você precisa, independente de qualquer coisa, ir pro médico. Gente, você não pode ter vergonha, é médico, sabe? Ele trata disso e de coisas muito mais graves que o seu caso todos os dias. Ele foi preparado para isso. Então você não pode ter vergonha dele, sabe? Eu entendo se você tiver vergonha dos seus pais, mas ele é um médico, ele tá ali para te ajudar. Então sim, você tem que contar absolutamente tudo o que você sente, tudo o que você passou, e juntos vocês vão entender o que é necessário para, enfim, caminhar para uma vida mais saudável, sabe? Mentalmente. Eu estou há 1 ano fazendo tratamento para ansiedade, tomando medicamento e indo à terapia. Eu comecei a me exercitar recentemente, relativamente. Também fiz um vídeo sobre isso, sobre como exercício físico impacta na sua saúde mental. E eu ainda não consegui me livrar dos medicamentos. Eu acho que ainda é algo muito recente. 1 ano é algo muito recente pra dizer pra vocês eu estou livre da ansiedade, mas eu não tive ataques de pânico depois disso. Eu não tenho mais insônia, que era um dos sintomas mais fortes da minha ansiedade. Eu simplesmente não dormia, sei lá, 3, 4 horas por noite no máximo. Então eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, sabe? Eu não tenho aquela sensação de, enfim, correr uma maratona todos os dias, e eu estou caminhando para ter uma vida muito melhor mesmo sem o medicamento. Essa é a minha batalha atualmente, me livrar dos medicamentos, mas eu sei que no momento isso ainda não é possível. Eu não acho que isso é um fracasso ou não, sabe? Eu acho que o medicamento me ajudou muito e me auxiliou muito a conseguir me tratar, porque tendo aqueles sintomas, me sentindo daquele jeito, eu nunca ia conseguir parar e analisar a minha situação e entender que eu realmente precisava de, enfim, todo um tratamento, sabe? E eu não acho que exercício físico seja só pra você que tem uma doença mental, e nem que terapia seja só pra você que tem uma doença mental. Acho que é algo que todo mundo deveria fazer, principalmente como uma precaução, sabe? A gente tem que aprender a cuidar da nossa saúde mental antes que algo muito ruim aconteça, e não depois, como eu fiz. Eu deixei meu corpo ir a um nível insuportável pra me cuidar, sabe? E eu tô aqui pra contar a minha experiência exatamente para que você não repita o que eu fiz de errado. E eu quero saber de você como é que você se ajuda a melhorar, como é que você trata a sua ansiedade, ou enfim, seja lá o que você tenha. Conta aqui nos comentários a sua experiência com tudo isso.